trabalhar um pouco com isso, depois não vou ler o texto agora, vou ler o texto daqui a pouquinho. E eu queria trabalhar com essa ideia da caverna, porque a caverna ela é um discurso, é uma ideia que de certo modo tem acompanhado que eles não queriam mais sair do fundo da caverna, que eles desejavam ficar no fundo da caverna, que eles estavam tão acostumados com aquela visão do fundo da caverna e talvez preferissem a vida no fundo da caverna. Essa é uma história contada por Platão com o objetivo de mostrar que às vezes a vida que está dentro de um universo tão restrito e nós estamos tão acostumados com as imagens, com as histórias, com aquilo que nós encontramos na existência, e essa visão ela prejudica a nossa visão de mundo. Nós estamos tão acostumados a ver o mundo de uma forma só, estamos tão habituados a ver o mundo a partir de uma única ótica, e essa ótica talvez seja apenas sombras. E às vezes pode ser que fora da caverna, que a gente não conhece o que significa, talvez tenha coisa muito bonita, talvez existam coisas preciosas fora desse ambiente que nós temos como uma espécie de redução da nossa visão de mundo. Eu peguei um pouco dessa questão do mito da caverna, e quem fez um trabalho muito interessante sobre isso foi o Maurício de Souza. Maurício de Souza, ele fez em 2000 ele escreveu um pouco sobre essa questão da caverna, e ele fez aí uma aplicação disso para o nosso tempo. Aí está aparecendo o Piteco, que está correndo atrás de um bichinho pré-histórico, e ele passa em frente de uma caverna, e dentro da caverna tem lá gente falando, e tal, né? Aí ele passa em frente, as palavras continuam lá, bravo, muito bem, essa foi linda, pena que tenha passado tão depressa. Ele fica intrigado para saber o que está acontecendo dentro da caverna. Aí vem vindo outra, que feia, aí ele fica, o que está acontecendo lá dentro? O que se passa dentro da caverna? Aí ele entra e vê lá os prisioneiros da caverna olhando para a parede. Que forma mais feia, fica parado o tempo todo, fora, é a cabeça dele, né? A cabeça do Piteco que está projetando na parede uma imagem. Aí o Piteco fala assim: ei moço, você pode me dizer o que vocês estão fazendo? Fala, mas que pergunta mais boa, como se existisse outra coisa para se fazer. Estamos contemplando a vida, olhando para o fundo da caverna, as imagens projetadas. Que vida, só tem parede aí, está atrapalhando. Lá vem outro, bravo, lindo. Aí as projeções das moças que passavam do lado de fora projetavam na parede, eles batiam palma felizes da vida por causa da imagem projetada. Ora, isso é só uma sombra. Vocês deviam admirar o dono dela, quer dizer, a pessoa que é dono da sombra. Você que está enganado, a vida está ali, está na parede da caverna, é para onde ele estava olhando. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Que coisa! Ei, que é isso? Você não pode fazer isso, saia da frente, tenho novidades para vocês. Ele pula na frente e toma o lugar da sombra. Aí ele vai falar: não querem apreciar a vida? Aqui tem uma de verdade, sou eu sou a vida de verdade. Seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você. Aí sai correndo atrás dele: calminha, eu só estava brincando, volte aqui. E quando eles correm atrás dele: podem ficar sossegados, já estou indo. Glup, saíram da caverna. E aí então a luz atrapalhou a visão deles. Esse clarão está nos cegando, isso é um castigo, não devíamos ter parado de contemplar a vida. Afinal de contas, a vida estava dentro da caverna. E então vocês estão acostumados com a luz. Vamos, amigos, abram os olhos bem devagar e aproveitem para ver tudo o que existe aqui fora. Olha que vida bonita, né? Que cada bonito. Eles vão olhar: ei, ele está falando a verdade, existe vida
vida aqui fora é tão mais bonito. Os bichinhos passando, muito verde, né? Muito sol. Puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. Nós vamos indo. Temos tanto o que fazer, isto é, olhar. Adeus, moço. E eles vão embora. Aí aparece uma revolução histórica, né? Aparece tempão que perderam olhando para simples projeções. É o homem da caverna. Depois aparece um camponês medieval. Depois aparece um soldado aí saindo da época aí da Idade Média, já entrando para a época moderna. E aparece o nosso tempo, que é o executivo de maletinha na mão, né? O tempo passou e então a coisa caminhou. E aí ele passa em frente a uma casa. De repente ele está caminhando com a maletinha na mão, e ele passa em frente a uma casa e o pessoal dentro da casa gritando: bravo, lindo, tal, etc. Aí ele entra, está todo mundo vendo televisão, né? Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba? Como se existisse outra coisa para fazer? Estamos contemplando o fantástico show da vida. E aí então o Maurício de Souza, ele faz uma brincadeira dizendo que o ser humano, ele conseguiu a liberdade. Ele conseguiu a liberdade e hoje ele resume a sua liberdade, a visão de mundo que ele tem a partir da televisão, dos meios de comunicação, e ele acabou novamente entrando para dentro da caverna. Eu não sei se nós saímos da caverna, não sei se nós entramos na caverna, e eu não sei se nós estamos namorando a caverna. Agora a Bíblia tem uma história de caverna, e é muito parecida com essa que o Platão construiu e que o Maurício de Souza acabou trazendo para nós, que é a história de Elias. E agora nós vamos então fazer a leitura do texto bíblico lá no livro de Reis. 1 Reis, capítulo 19. A partir do verso de número 8. Convidar os irmãos a colocarem em pé para a leitura do texto. Depois estaremos pensando um pouco sobre isso. Estaremos orando assim que terminarmos a leitura da palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, a Elias, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Os irmãos podem assentar, por favor. Vamos orar, acompanhados pelo irmão Vladimir nesse instante.
caverna, nesse caso, tanto no caso de Platão como de Maurício, que eles recuperam o pensamento de Platão, que de certo modo está presente no pensamento bíblico através de Elias, é essa representação das nossas imagens que tomam conta do nosso pensamento e em muitas ocasiões determinam o nosso modo de ser, e às vezes nós esquecemos de ver o mundo através de outra perspectiva. Elias estava nessa projeção. Ele havia passado uma crise profunda de situação de relacionamento com Jezabel em termos de manifestação do poder de Deus na profecia que ele havia trazido para, naquela ocasião, o sacrifício que ele havia prestado. E naquela circunstância, Elias então foi jurado de morte. Jezabel então queria tirar a vida de Elias de qualquer modo, e Elias então ele vai embora. Ao ir embora, Elias levou consigo toda aquela imagem que ele tinha a respeito de Deus, pensando a respeito das coisas do Senhor. Era um indivíduo que estava consciente da sua missão, era uma pessoa que sabia quem Deus era uma pessoa que não tinha medo de falar das coisas de Deus, era uma pessoa que tinha um vínculo perfeito com o Senhor. E no boletim de hoje, pensando um pouco sobre essa ideia de existência de Deus, que é uma palavra que eu não gosto muito, eu tentei traduzir isso na pastoral de hoje. Elias havia tido uma experiência face a face com Deus, e esse Deus vivo, esse Deus maravilhoso, esse Deus que manifesta na vida de Elias, Elias tem uma experiência de vida com ele. E nessa ideia de ter uma experiência de vida com Deus, e nessa profundidade, e atendendo à vocação que Deus havia colocado em seu coração, e sendo obediente às determinações de Deus para pregar o que deveria ser pregado, Elias então foi envolvido numa circunstância de medo, de perder a sua própria vida, e ele foge, e ele vai buscar Deus no Monte Horebe. Elias não vai por acaso no Monte Horebe. Elias conhecia a história de Israel. Ele sabia que Deus havia se manifestado de forma singular a Moisés, e ali no Monte Horebe, ali no Monte Sinai, naquela região, Deus havia dado os 10 mandamentos, as recomendações. O povo de Israel havia caminhado com o Senhor pelo deserto. Elias agora não é mais um povo, é uma pessoa sozinha. E nessa circunstância de andar sozinho, ele vai e se enfia numa caverna com os seus conceitos, com a sua visão de mundo, com as suas preocupações pessoais. Beleza, obrigado, muito obrigado. Vai estragando o computador. Com as suas preocupações pessoais, com a sua visão de entendimento das coisas, e ele não conseguia enxergar outra coisa a não ser a si mesmo. Eu creio que essa ideia que Platão traz, e que Maurício nos presenteia com essa metáfora tão bonita do nosso tempo, para mostrar que nós estamos novamente querendo entrar na caverna com os meios de comunicação que fazem a nossa cabeça, o nosso pensamento, e que elaboram os nossos conceitos. Elias, de alguma maneira, ele se volta e ele se enclausura na caverna, porque a caverna não é apenas abrigo. A caverna é um ensimesmamento, é não querer enxergar o que está para fora dela, é não querer saber outra coisa a não ser acerca de si. Elias, ao entrar para dentro da caverna, e ele sabia que Deus estaria no Monte Horebe, ele foi ao encontro de Deus, ele queria ter uma conversa com Deus, não foi por acaso. Ele sabia o que ele pretendia, ele sabia o que ele desejava, não foi uma situação apenas por acaso que ele vai para lá. Deus então tem uma conversa com Elias, porque Elias precisa aprender a ver Deus de um modo como ele nunca havia visto anteriormente. Interessante a forma como nós vemos os nossos conceitos a respeito de Deus. Quando nós falamos essa expressão, ou falamos em nome de Deus, falamos da pessoa de Jesus Cristo, a pessoa geralmente tem uma série de conceitos, de ideias a respeito de igreja, a respeito de relacionamento com Deus, a respeito de vida com Deus, algumas distorções, possivelmente motivadas em face de pessoas que ele conhece ou que ela vem a conhecer e que teriam que refletir melhor a pessoa de Jesus Cristo, mas não dão um testemunho de fato de uma pessoa transformada. Isso obstrui, isso impede, isso atrapalha a visão de Deus que as pessoas que não conhecem a Deus possam ter. Então a pessoa vem para um culto, vem para uma celebração, ou tenta encontrar Deus
de maneira muito assim, ainda pálida, tenta compreender quem é esse Deus que nós adoramos, que nós servimos, quem é Jesus, o que Jesus significa para nós. E a pessoa então fica pensando que o modo como ela enxerga as coisas de Deus, enxerga o próprio Deus, enxerga as coisas do Senhor, essas coisas são de fato a realidade, quando via de regra são verdadeiras sombras, são projeções, é uma imaginação, coisas da imaginação, coisas em que a memória faz a gente criar esses conceitos a respeito do Senhor e acaba não permitindo que a gente tenha uma visão mais apurada a respeito de Deus. Uma das coisas que eu aprendo muito com Elias nesse texto é que não existe aquela pessoa, seja ela uma pessoa que já ande com Deus, ou seja ela uma pessoa que ainda não caminha com o Senhor, não existe aquele que não possa ter uma visão diferente a respeito de Deus, não existe aquele que não possa aprender um pouco mais a respeito do Senhor, não existe aquele que não possa olhar Deus de uma maneira muito singular e muito pessoal, não existe. Toda a nossa visão de Deus, ela pode ser modificada, pode ser melhorada e pode ser ampliada. Estamos habituados a ver igreja a partir de uma perspectiva. Estamos habituados a ver a vida espiritual a partir de uma única perspectiva e às vezes essa perspectiva são sombras. Nós às vezes lutamos por aquilo que achamos que é realidade e não é. Nós às vezes nos envolvemos em situações até de debate porque achamos que aquelas projeções elas sintetizam a vida. E quando alguém diz para nós, olha, se você sair daqui você vai encontrar a vida exatamente o que você nem imagina do lado de fora, o risco da saída, o risco da caminhada, o risco da aventura, o risco de assumir um novo papel, uma nova visão, uma nova experiência diante de Deus, acaba se tornando de fato um bloqueio. E aí então, essa situação da gente achar que podemos ficar olhando para as paredes e para as sombras, achando muitas vezes que Deus está ali presente, quando isso não é necessariamente verdade. Quando Elias foi para o Monte Horebe, ele conversa com Deus, ele entra na caverna e o Senhor diz assim para ele: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Ele queria ver Deus, e eis que passava o Senhor como um grande e forte vento. Era o Deus da natureza, era o Deus que Elias sabia que era o Deus criador. Você sabe disso, eu também sei. Quando nós olhamos as estrelas, quando nós olhamos a criação, quando nós olhamos tudo aquilo que Deus fez no mundo, é uma coisa espantosa aos nossos olhos, e nós não podemos deixar de ver que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, porque Deus fez tudo muito bonito, é tudo muito belo. O Deus da natureza, esse Deus que está presente na natureza, esse Deus que conduz a nossa história em termos daquilo que nós podemos contemplar e ver, é um Deus que por si só ele já é preciosíssimo para nós. E Elias conhecia esse Deus, ele conhecia o Deus que havia criado todas as coisas, ele conhecia o Deus que era o Espírito, o Ruá na linguagem hebraica, Ruá, Espírito, Pneuma, Novo Testamento, grego, Espírito também. Quer dizer, esse Deus que era Espírito, que se movimentava, que estava presente, que se deslocava e que se manifestava de forma muito visível para ele naquele instante, talvez fosse até suficiente para ele. O Senhor olha então para Elias e fala: Elias, sai daí, Elias, esse não é o seu lugar. E aí então passava um grande e forte vento, e Elias ficou imaginando e pensando assim: eu estou com tantos problemas na vida, já pensou se Deus, com toda essa ventania toda poderosa, com essa forma dele se manifestar, talvez se ele pudesse fazer isso com Jezabel, e jogar Jezabel bem longe, e resolver o problema para mim, se Deus pudesse então de uma forma muito sobrenatural, muito maravilhosa, incompreensível, se ele pudesse então corrigir Jezabel, já que ele é o dono da natureza, ele é o dono do vento, esse Deus que se manifesta agora, isso resolveria um mundo de problema para mim. Era esse Deus que Elias conhecia. Ele conhecia esse Deus. Só que o texto diz: eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas dentro da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, porque o vento era só vento. Essa metáfora, essa parábola,
essa expressão de presença de Deus não estar presente numa situação até de violência que nós gostaríamos em que Ele tivesse. A forma talvez única de Deus se manifestar, porque Ele era o Deus da natureza e Elias conhecia muito bem esse Deus da natureza, ele não imaginava que Deus poderia se manifestar de forma diferente. Mostrou para Elias que nem sempre Deus está ou é da modo como nós achamos que Ele deva ser, ou que Ele venha a ser. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto que veio com tanta força, e Elias ali parado na frente da caverna, da sua saída, ele estava contemplando ali o que ele ia ver daquela situação toda que ele estava presenciando, e provavelmente ele imaginou que todos os problemas da vida dele poderiam ser resolvidos se Deus, apenas numa circunstância em que ele desejasse, ele ocasionasse um verdadeiro terremoto que mudasse tudo. Não é verdade que às vezes nós esperamos e achamos que Deus tem que se manifestar na nossa vida através de uma força que venha a modificar e causar uma situação de mudança sobrenatural de uma hora para outra, sem que a gente tenha nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de preocupação? Era esse Deus que Elias conhecia. Deus conhecia esse Deus que era o Deus do terremoto, e ele estava escondido na caverna, ou estava ali enfiado numa situação que ele mesmo talvez nem sequer concordasse muito, não sei, mas Elias estava ali numa situação de ocultamento, não queria enxergar mais a vida, não queria enxergar mais nada, não queria ver mais a ação de Deus, não queria ver Deus mais agindo, não queria pregar mais a palavra do Senhor, não queria falar mais a respeito de Deus para ninguém, não queria confusão com Jezabel, não queria confusão com qualquer pessoa, se sentia isolado, se sentia sozinho, se sentia único, e uma pessoa única que existe dessa forma tão preciosa, tão singular, deve realmente se enfiar numa caverna para sobreviver, porque seria o último da espécie, a última pessoa que poderia se ter alguma coisa de valor, e Elias se sentia uma pessoa mais ou menos nessa direção. E daí o terremoto vem, e depois do terremoto um fogo, e diz o texto bíblico que o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto veio um fogo, e fogo Elias conhecia muito bem como que é. Ele tinha acabado de oferecer um sacrifício a Deus, e ele havia desafiado os profetas de Baal, e quando ele prestou um sacrifício a Deus, ele jogou muita água várias vezes, molhou todo o sacrifício deveria ser queimado, ele molhou tudo, encharcou tudo, fez até com os dedos assim, uma pequena profundidade ao lado do altar, para que a água pudesse ficar encharcada e que tudo aquilo pudesse ficar molhado. E ele jogou água, e aquele sacrifício que ele ia prestar a Deus, ele pegou o altar que estava quebrado, ele melhorou o altar, consertou o altar, e ele foi oferecer diante de Deus, e falou: eu tenho absoluta certeza de que Deus vai se manifestar aqui. E não há de ver que Deus se manifestou com fogo? É assim que Deus se manifestou. E aquele holocausto, aquele sacrifício foi todo consumido, e Elias falando assim: esse Deus do fogo eu conheço. Imaginou se de repente esse Deus do fogo, ele vem consumir os problemas da minha vida, ele vem consumir Jezabel, ele resolve isso de uma forma tão rápida e eficaz, e eu não vou ter mais problema nenhum, e eu vou viver uma vida de paz, porque Deus vai fazer isso por mim. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um Deus que Elias não conhecia, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele novamente a voz dizendo: que fazes aqui, Elias? E aí Deus estava na voz que chama. Esse Deus, que é esse Deus que se manifesta a Elias de uma forma como ele não conhecia. Elias não tinha ideia de quem era Deus, e era profeta. Uma ideia de que Deus poderia se manifestar daquela forma tão diferente. Ele sabia quem era Deus do jeito, ele sabia quem era Deus do vento,
ele sabia quem era Deus do terremoto, ele sabia quem era Deus do fogo, ele tinha um conceito daquele Deus beligerante, aquele Deus abrasador, aquele Deus que viria resolver a situação de uma forma muito rápida, de uma maneira muito eficaz, de uma forma em que ele mesmo, Elias, não teria talvez nenhuma dificuldade ou qualquer tipo de trabalho. E de repente o que vem para ele é uma voz, e uma voz que conversa com ele, e fala com ele, dialoga com Elias, fala a respeito da sua vida, diz para ele que tinha muita gente fiel que Elias não estava observando e vendo, e dá recomendações para ele. Você vai voltar pelo caminho do deserto, volte por onde você veio, você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir a Jeú, filho de Nice, e ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, vai ungir profeta no teu lugar. Volta para onde você veio, porque eu sou o Deus da voz que te convida. Essa expressão que dá para nós uma visão a respeito nova de Deus, a respeito de um Deus que convida, um Deus manso, um Deus da palavra, um Deus que tenta mostrar para Elias e para cada um de nós, evidentemente, quem ele é como pessoa, nesse relacionamento pessoal, nessa convivência pessoal, não esse Deus distante de uma força sobrenatural, não esse Deus distante de uma força que venha movimentar a natureza, não esse Deus das manifestações extraordinárias, não esse Deus do sobrenaturalismo, esse Deus dos milagres, esse Deus que Elias muito bem conhecia a respeito desses milagres de Deus, não esse Deus que se apresenta dessa forma, mas o Deus que convida, um Deus que chama, um Deus que fala, um Deus que está presente através de uma voz mansa e que envolve você nos planos dele, para que você se torne participante da história do próprio Deus que ele constrói. Elias queria entrar numa caverna, isolar-se do mundo. Depois Elias queria que Deus fizesse tudo por ele. Depois, finalmente, o Senhor convida Elias a cumprir uma missão e fazer alguma coisa como um amigo do próprio Deus. Há uma passagem de isolamento, sentimento de que Deus vai fazer tudo, ou pelo menos uma ideia de que Deus vai realizar todas as coisas, e finalmente uma comissão, um envolvimento, uma aproximação, uma ideia de pessoalidade que está presente na experiência de Elias. Ele conhece um Deus pessoal, um Deus diferente, um Deus que ele precisava se relacionar com ele, porque era um Deus que queria dar a ele a última e derradeira missão. Eu, quando eu li essa história a respeito de Elias, pensei no mito da caverna de Platão, que eu acho que eles são narrativas muito parecidas em termos de aplicação para a nossa vida. Eu estava imaginando e tentando interpretar essa passagem para o nosso tempo, e eu queria mesmo que a gente pudesse refletir nessa presença de Deus, que nos convida a essa caminhada pessoal, a essa caminhada com Ele, a esse estar com Ele a partir de um convite, de uma voz mansa e delicada, e uma percepção de que Deus pode ser muito diferente daquilo que você talvez tenha imaginado. Aquele Deus que é um Deus da determinação. Sabemos que Deus recomenda muitas coisas para nós, mas aqui nesse texto é o Deus da mansidão, é o Deus do convite, é o Deus da aproximação, é o Deus que se propõe a andar com a gente, andar conosco, é o Deus que se propõe a nos dar uma missão para nós realizarmos essa missão junto com Ele. É um Deus que nos mostra que na nossa caminhada terrena, muitas vezes nós queremos que esse Deus se torne aquele que venha resolver os problemas mais difíceis por nós, de preferência que nós não tenhamos nenhum ou talvez pouco esforço, quando o próprio Deus, muitas vezes, Ele nos mostra que a nossa caminhada com Ele é uma caminhada em que nós fazemos parte do seu plano, nós temos um plano para executar, nós temos uma tarefa para realizar, nós somos parceiros de Deus na missão que fazemos,
E essa caminhada, ela se dá nesse mundo com todo o sofrimento, com toda a dificuldade, com todas as lutas, e a vida nós temos que enfrentar com o Senhor, e o Senhor vai conduzindo os nossos passos, e essa voz mansa e delicada nos convence de que nós precisamos andar com Ele e realizar a obra que é dele para o seu próprio reino. O que eu acho muito interessante no texto, depois da experiência, é que nenhuma expectativa de Elias foi suprida, nenhuma no texto. E Deus não promete nada para Elias, também está no texto isso. O Senhor não fala assim para Elias: Elias, não se preocupe, volte para Jezabel, olha, eu vou estar com você, eu vou proteger você sempre, volte para lá, você vai fazer assim, vai fazer assado, faz dessa forma, e a gente vai vendo mais ou menos como é que a gente vai lidar com essa situação. Foi assim que o texto bíblico nos apresenta a resposta de Deus. O Senhor disse para ele, verso 15: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, volte pelo caminho por onde você veio, vem e unja a Hazael, rei da Síria, e você vai ungir também a Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel, e você vai chamar Eliseu para ocupar o seu lugar, ele vai ser profeta no seu lugar. Volta, porque é isso que você tem que fazer, apesar das lutas, das dores e das dificuldades que você possa enfrentar. Um Deus diferente. Talvez o seu conceito a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito das coisas espirituais sejam sombras. Talvez você olhe para o Evangelho e você pense mais ou menos o Evangelho como sendo o grande espaço onde o sobrenaturalismo, onde os milagres, onde a cura de Deus acontece. Talvez você esteja muito motivado pelo sistema de comunicação, que é a caverna de hoje em dia, e você vê aqueles programas de televisão, e você vê aquelas coisas que acontecem lá, e o seu conceito a respeito de Deus é um conceito de um Deus que vai suprir todas as suas carências, nesse sentido de que vai atender todos os seus desejos. Ele vai suprir as suas carências, mas não atender os seus desejos, porque ele supriu a carência de Elias de outro modo, e não atendeu os desejos de Elias, nem de Elias, que foi Elias. Elias foi tão importante no Antigo Testamento que no Novo Testamento ele aparece no Monte da Transfiguração, porque ele é o profeta mais importante do Antigo Testamento, é o profeta Elias. Ele que inaugura aquilo que nós chamamos de idade do ouro da profecia de Israel. Ele que é o precursor. Quando você olha assim Jeremias, você olha Daniel, você olha Isaías, você fala que grandes profetas eram esses. Pois é, essa ideia de profeta que nós vamos ter no Antigo Testamento, esse conceito desse profeta independente, desse profeta audaz, aquele indivíduo que vai e fala, que prega, que anuncia, começa com Elias. Elias ele é o primeiro que faz isso. Por isso ele é o profeta mais importante do Antigo Testamento. E Deus não atendeu os desejos do seu coração e nem correspondeu exatamente àquilo que ele repensava a respeito de Deus, e ensinou para ele, mesmo sendo Elias, que existia um Deus que ele não conhecia, e esse Deus estava na voz mansa e delicada, no convite que Deus fazia para ele: você vai fazer isso, você vai fazer assim, você vai fazer assado, e você vai cumprir o teu ministério e a tua obra, e eu vou estar realizando a obra através do outro que você vai ungir no teu lugar. Um Deus diferente. Aí você olha para a igreja, você olha para o reino de Deus e você vê sombras. Você olha para o reino de Deus, e eu como pastor estou cansadíssimo de ser sombra de algumas pessoas. O conceito que se tem a respeito de pastor no mundo, o pastor Alveia sabe muito bem, a dificuldade que nós temos, quase você pede desculpa para dizer para uma pessoa que você é pastor. Eu às vezes chego numa situação que eu estou preenchendo uma ficha, eu vou dizer para os irmãos assim, infelizmente às vezes eu faço isso. A pessoa coloca lá profissão, coloca o professor, porque em alguns casos eu tenho vergonha de ser pastor, porque essas imagens que foram construídas no fundo da caverna a respeito do que significa ser uma pessoa de Deus, encobre a natureza verdadeira do Evangelho, e você às vezes no mundo não sabe nem como se conduzir, porque as pessoas estão vendo sombras do que significa o Evangelho, vê sombras dessas manifestações sobrenaturais que estão aí por toda parte, achando que o Evangelho é aquilo, vê sombras
de um evangelho sem compromisso com Deus. Às vezes por conta de muitas pessoas que nós conhecemos e que não assumem um compromisso de uma vida ética e moral, conforme a palavra de Deus nos ensina. São pessoas que têm uma vida, muitas vezes, que estão participando de uma comunidade de fé, mas que não têm o seu coração completamente envolvido com a ética e com a moralidade bíblica, e acabam dando uma demonstração extremamente equivocada do que significa ser cristão. São sombras. E daí então você olha para essas sombras e fica pensando o que significa ser de Deus. Pode ser que exista um Jesus Cristo que você não tenha nem ideia de quem seja. Pode ser que você nunca tenha visto Jesus como aquele que pode transformar o seu coração e pode dar a você um sentido de uma vida eterna, que é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque você está vendo sombras do Evangelho. Pode ser que você esteja vendo sombras de Deus e confundindo Deus com essas coisas e com essas dificuldades que a sociedade tem construído a respeito do Senhor, e você na verdade não está vendo Deus, e você precisa sair para ver quem é o Senhor e aprender na palavra de Deus quem é o nosso verdadeiro e soberano Deus, que é o Deus da liberdade, que é o Deus da transformação do coração, que é o Deus da purificação da alma, que é o Deus da promessa de que um dia nós vamos habitar na eternidade com Ele, que é o Deus da transformação de vida, que é o Deus que muda os nossos conceitos, que é o Deus que muda a nossa vontade, que é o Deus que anda conosco todos os dias na presença do Seu Espírito Santo no nosso coração, que é o Deus que nos ensina os verdadeiros valores da vida, que é um Deus que está sempre pronto a nos acompanhar e nos corrigir quando nós precisamos de alguma correção, que é o Deus que nos dá liberdade, que nos dá vida, e que é muito bom andar debaixo do pastoreio do Senhor. Talvez você nem imagine o que significa ser cristão. E ser cristão significa ser pastoreado por Jesus. Ser cristão significa estar envolvido pela graça e pelo perdão de Deus. Ser cristão significa você abrir mão das suas potencialidades pessoais e você reconhecer que você é um pecador que precisa do Senhor. Ser cristão significa quebrantamento. Ser cristão significa desarmamento. Significa você abrir mão desse Deus que até mesmo Elias tinha por conta da sua história, essa visão desse Deus beligerante, esse Deus que é o Deus dos movimentos. Quando Deus vem nessa situação de falar com a voz mansa e delicada, esse Deus que é um Deus que pastoreia, que cuida, que ampara, que protege e que ao mesmo tempo nos sustenta. Talvez você não conheça esse Deus, e talvez você não conheça quem seja Jesus. Talvez você não tenha nem ideia de quem seja Jesus. Talvez você esteja precisando olhar o mundo de maneira diferente. Elias teve essa experiência profunda com Deus, já profeta, já vocacionado, obediente, já tendo inaugurado o período profético. E Elias é tão misterioso na Bíblia que ele já parece grande. A Bíblia não fala dele de criança. Ele já parece grande, homem feito e profeta. Já aparece diante de Acabe e falando. Já começa assim. Esse homem chamado Elias precisava conhecer Deus de maneira diferente naquela circunstância que ele estava atravessando. Sair para a vida, sair para o pastoreio do Senhor, conhecer esse Deus que quer sustentar a sua casa, conhecer esse Deus que quer sustentar o teu coração, conhecer esse Deus que quer tomar você nas mãos dele, conhecer esse Deus que quer proteger a sua alma, conhecer esse Deus que quer orientar você, dar a você a convicção de uma vida eterna, esse Deus que é muito mais do que tudo isso que se fala a respeito dele e dessas imagens, dessas sombras que nós encontramos hoje nesse mundo, nessa sociedade onde nós vivemos. É esse Deus que eu gostaria que vocês, que nós todos, aqueles que não conhecem, pudessem conhecer. Um Deus
precioso Deus, que talvez esteja escondido atrás dos seus conceitos, atrás do modo como você foi ensinado a respeito dele, atrás de algumas coisas que você às vezes nunca viu. Esse Deus, ele quer um relacionamento pessoal, uma aproximação íntima, uma convivência com o seu coração, e essa convivência é tão profunda e ela é tão radical que a única expressão bíblica que nós conhecemos, dada a ideia de transformação que a palavra de Deus nos ensina, é de que o Senhor Jesus Cristo, ele quer morar no seu coração. Essa ideia de morada no interior é a mais profunda experiência de convivência com Deus e de presença de Deus na vida. É isso que o Senhor quer fazer com você, é isso que o Senhor quer fazer com todos nós. Saímos dessa visão, esse simulacro é a expressão que a gente usa na filosofia, essas imagens, essas sombras, que na verdade são apenas sombras. O Deus real, o Senhor, ele quer fazer diferença na sua vida, e você precisa conhecer esse Deus pessoal, íntimo, transformador, o Deus da paz, que pode dar um novo sentido de existência para o seu coração e para a sua vida. Elias aprendeu que existe um Deus na voz mansa e delicada, e você pode aprender que existe um Deus que quer morar no seu coração e que quer fazer diferença na sua vida. Que Deus nos abençoe. Eu não posso fugir do teu espírito.